Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje vamos dar continuidade ao tema anterior, né? Que na verdade é uma pergunta: será que existia morte antes de Adão e Eva cometerem o pecado? Bom, então fiquem inteirados porque tenho muitas coisas interessantes para compartilhar com vocês. Pois é, pessoal, fazendo uma recapitulação, no vídeo anterior eu concluí com algumas perguntas que era para poderem refletir, mas o tema central, né, o foco principal, era questionar este ato de comer de Adão e Eva. Por que eles tinham tanta essa necessidade de comer e por que Deus colocou alimentos que era para eles poderem comer, né, antes do pecado? Bom, dando continuidade aqui, vou vos contar uma pequena história. Eu me lembro que quando estava nesse processo de afastamento da igreja e abandono da minha fé, porque estava questionando coisas como essas que pareciam não ter uma lógica e não batiam com aquilo que era muito pregado na igreja, né? Eu fui conversando assim com algumas pessoas que têm mais conhecimento bíblico, assim, mais a fundo. Não vou revelar quem são essas pessoas por questão de ética. Também não perguntei para elas se poderia revelar elas, né? Então só vou falar algumas pessoas. Tá, uma delas era fundamentalista, ou seja, alguém que acredita na literalidade das escrituras e na literalidade de Gênesis, principalmente na parte da criação, né? E a gente foi conversando, né? Eu levei esse assunto à tona e ela me disse que talvez, vejam só, alguém que é fundamentalista, talvez se Adão e Eva comessem, era só por mero prazer. Tá, aí já entra uma contradição. Naquele momento eu pensei que algumas pessoas, infelizmente, não se dão conta das incoerências que falam. Bom, todos nós sabemos que temos necessidades fisiológicas. E como eu disse no finalzinho do vídeo anterior, se você acredita que Adão e Eva e nós ainda continuamos a ter a mesma ou nós, né, nós, a geração de agora e algumas gerações que passaram, continuamos a ter a mesma estrutura corporal que Adão e Eva, ou seja, uma cabeça, dois braços, duas pernas, órgãos internos, né? Se continuamos a ser desse jeito, e se você acredita que Adão e Eva foram criados prontos, Deus criou eles prontos com todos os órgãos no lugar, com um sistema digestivo, então o sistema digestivo tinha uma função. Porque nós sabemos que o nosso sistema digestivo tem a função de processar os alimentos e tudo mais, conseguirmos pegar a energia, né, proteínas, outras coisas aí, dos alimentos e repassar isso para o nosso organismo, para conseguirmos nos manter ativos e vivos. Nós comemos para nos mantermos vivos. E as necessidades fisiológicas que todo ser humano tem, nas necessidades fisiológicas inclui-se comer. Ou seja, se você parar de comer, você morre. Eu morro. Então, essa questão de falar que talvez eles comessem só por prazer é uma conjectura. Me disseram que eu estava conjecturando só por afirmar que sim, Adão e Eva poderiam morrer, por causa disso que eu acabei de vos explicar agora. Disseram que eu estava conjecturando, mas afirmar também que talvez comecem por prazer, aí também é uma conjectura para alguém que é fundamentalista. Ou seja, está falando de coisas que não existem, que não está explícito. Eu estou juntando dados para chegar num ponto com relação àquilo que é a nossa realidade. Nós precisamos comer para viver. E se Adão e Eva eram a mesma coisa que nós somos hoje, então eles também precisavam comer para quê? Não é para sobreviver antes do pecado? Qual era a necessidade de comer então se eles eram imortais? Pois é, né? Vamos focar um pouco na questão das necessidades fisiológicas. E um dos exemplos disso, de que comer não é só por mero prazer, é a relação sexual. Seres humanos se relacionam sexualmente para se reproduzir, não é por simplesmente prazer, não. O prazer é algo que vem junto durante o ato da relação sexual, tal como o comer. Principalmente quando você está se relacionando ou quando duas pessoas que se amam estão se relacionando, né? Aí sim, o amor é mais gostoso, o sexo é mais gostoso, tal como comer também. Quando você está comendo uma comida que amas, é mais prazeroso, sabe, saborear aquela comida aí. Mas é para você sobreviver, não é simplesmente por prazer. Bom, com relação a esse exemplo do relacionamento sexual, né? Lá em Gênesis capítulo 1, do versículo 27 ao 28, Deus deixa claro: sejam férteis e multipliquem-se. Em nenhum momento da Bíblia, em nenhum momento em Gênesis, você vai ver que o sexo, por exemplo, serve só como prazer e não para algum fim. O sexo tem um fim, tal como comer também tem um fim. Isso é para nos mantermos vivos. Bom, se ainda queres ir um pouco a fundo, né? Não está muito claro, Richter, aprofunda mais um pouco.
Tá, eu fui pegar definições de uma definição, né, bem simples e resumida do que é uma necessidade fisiológica. Vou repetir novamente, se você acredita que a nossa estrutura corporal é tal igual de como era de Adão e Eva, não mudou nada, assim, basicamente nada, né? Continuamos com a mesma estrutura interna dos órgãos, cada um com sua função. Então, eles também tinham necessidades fisiológicas, razão pelo qual ressaltava-se muito naquele relatório da criação lá no princípio, o ato de comer, porque é uma necessidade fisiológica. Bom, achei no site do governo, né, foi a primeira coisa que me apareceu quando pesquisei no Google, e tem uma definição assim, bem simples, né, do que é necessidade, ou do que são necessidades fisiológicas. São aquelas que relacionam-se com o ser humano como ser biológico. São as mais importantes. Necessidades de manter-se vivo, vírgula. Daí vem outras necessidades assim em particular que também, se uma delas faltar, um ser humano morre. Respirar, de comer, de descansar, de beber, claro, água, né? Dormir, ter relações sexuais, etc. Ou seja, se um ser humano normal, não sei se existiria um anormal, né? Mas enfim, é um super ser humano, sei lá. Se um ser humano normal parar de fazer essas coisas aqui, uma dessas coisas, morre. Imagina você parar de respirar. Para ainda de respirar, não quero mais respirar, ou se joga lá no fundo do oceano, da piscina, do lago, sei lá, não saia, fique mesmo lá sem respirar. O que vai acontecer contigo? Você morre. Se eu fizer a mesma coisa também morro, tal como comer. Inclusive, comer está listado como uma necessidade fisiológica, relação sexual também. Preste bem atenção nos detalhes. Respirar, comer, descansar, beber, dormir, relações sexuais, etc. Como necessidades fisiológicas. Elas têm um fim, que é nos manter vivo, mas não dá um prazer fazer esse tipo de coisas. Quando você está muito cansado e você vai descansar, não dá um prazer aquele descanso. Entendem? Então comer não tinha nada a ver com descanso, com prazer. Adão e Eva não comiam simplesmente por prazer. Isso é que está conjecturando. Eles comiam porque tinham necessidades fisiológicas para se manter vivo. Precisavam comer para se manter vivos. Antes de pecarem, né? Porque senão não haveria nenhuma necessidade de comer, nem de ter um sistema digestivo. Entendem por que isso não faz sentido lá no livro de Gênesis? Essa questão de que não existia morte antes do pecado. Bom, daí se você disser, Rista, mas você explicou um monte de coisas, mas continuas conjecturando, ou estou fazendo alegorias com essas afirmações, né? E essa explicação que você deu não tem um fundamento sólido, não tem muitas bases para afirmar com certeza que sim, Adão e Eva poderiam morrer antes do pecado. Bom, se essa explicação não foi convincente para ti, aguarde que tem mais e a gente vai ver isso num outro vídeo. Fiquem em paz, até mais.